Alô, 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 bom dia. Fala pessoal do canal R-City, estamos aqui para fazer mais um pré-jogo, né? Um pré-jogo do Campeonato Paulista. Começou, a gente está fazendo pré-jogo aqui durante a semana toda, além de outros vídeos que saem no canal. Então, hoje a gente vai falar de Ferroviária e São Paulo, que vai acontecer hoje às 19h30 na Arena Fonte Luminosa, né? Lá na Casa da Ferroviária, pela segunda rodada do Paulistão. Antes da gente falar do jogo, queria convidar vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sino das notificações, porque toda vez que sair vídeo novo aqui, sair mais informações sobre outros jogos, vai chegar a notificação no seu celular. Vamos falar um pouco mais então dessa partida. Duas equipes aí que vêm de momentos diferentes da primeira rodada, né? A Ferroviária ela vem de vitória. A Ferroviária bateu a Água Santa lá em Diadema por 3-1 de virada, né? E com direito a um hat-trick, né? O John Kennedy, que é um jogador aí de 20 anos, revelado, emprestado pelo Fluminense, né? O Fluminense revelou o John Kennedy, agora ele está emprestado para a Ferroviária e ele fez 3 gols aí, foram os 3 gols da vitória sobre o Água Santa. Então a Ferroviária vem de um primeiro momento muito bom aí no Campeonato Paulista, uma ótima estreia. Isso deixou a Ferroviária na segunda colocação do grupo C, né, que é o grupo do Corinthians, né, colocando aqui como indicando qual é a principal equipe de cada grupo. O grupo C é o grupo do Corinthians, mas o Corinthians hoje está na terceira colocação. E a Ferroviária vem atrás somente do São Bento, né? O São Bento tem 4 pontos, mas já jogou nessa rodada. Então, caso a Ferroviária empate ou vença o São Paulo, a Ferroviária vai assumir aí a liderança do grupo por saldo de gols em caso de empate e em caso de vitória por pontos, né? Como eu mencionei, enquanto a Ferroviária estreou bem fora de casa, o São Paulo estreou mal dentro de casa. O São Paulo empatou em 1-1 com o Ituano. Foi um tropeço ali, o Morumbi cheio, né? Mais de 40 mil pessoas no Morumbi, viram o São Paulo não conseguir finalizar bem, não conseguir marcar contra o Ituano para conseguir vencer mais um jogo. Bom, só mais um ponto aqui em relação à Ferroviária, que além do John Kennedy, né, uma equipe que o São Paulo tem que ficar esperto também nessa segunda rodada, porque conta com alguns outros nomes conhecidos. E aí, como exemplo, a gente pode citar o Matheus Galdesani, né, que é um meio-campo ali que já atuou por Atlético Mineiro, Curitiba e Bahia, e o Ítalo, que é um meio-atacante que também já teve passagem por São Paulo, um jogador hoje um pouco mais experiente, um pouco mais de rodagem. Ele pertence ao RB Bragantino e também está emprestado à Ferroviária. E essa questão dos empréstimos é legal a gente observar que essas equipes, né, de menor expressão ali, enfim, a equipe da Série D, como é a Ferroviária, quando chega no Campeonato Paulista, parece que investe um pouco mais e por não ter força econômica de conseguir comprar os jogadores, pegam muitos jogadores emprestados aí para a disputa do Campeonato Paulista. Então é o caso da Ferroviária aqui, né? Bom, ainda com empate, né? Falando já do São Paulo agora, ainda com empate contra o Ituano, São Paulo ainda é o segundo colocado do seu grupo. O grupo de São Paulo está nivelado um pouco mais por baixo, né? Como diria o meu amigo Caio aqui. São Paulo está no grupo B, atrás do Guarani, né, que venceu o Santos ontem por 2-0. Ontem o Guarani venceu lá em Campinas o Peixe. E para o São Paulo assumir a primeira colocação, precisa vencer a Ferroviária. Né? Precisa finalmente ganhar o jogo aí no Paulista para começar a engrenar de vez aí na temporada. Né? E para isso o treinador Rogério Ceni agora ele tem a possibilidade de mexer bastante na equipe que estreou no campeonato. Né? A gente viu um São Paulo com um time ali, alguns jogadores que não costumam atuar tanto, o Pedrinho, e agora o Rogério Ceni pode contar com os reforços, né? Para vocês terem uma ideia, o Alan Franco e o Jackson Mendes, né, que foram recém-contratados, foram relacionados e podem estrear. E além disso, também com o rodízio de goleiros, né, o Felipe Alves pode jogar no lugar do Rafael, que foi mais um que jogou na primeira rodada, que nunca tinha atuado pelo São Paulo. Felipe Alves pode voltar ao gol, não sabemos qual vai ser a decisão do Rogério, mas acredito que pelo rodízio será isso. E além disso, o atacante Rogério Ceni pediu, né, para que o São Paulo trouxesse, que é o Davi, o atacante do Internacional, chegou na equipe e já estará disponível, pelo menos ali deve estar no banco de reservas. Né? Então o São Paulo deve ir a campo com
Felipe Alves, Rafinha, Ferrarese, Alan Franco e Lisiero ali na esquerda. O Wellington saiu, sentiu a lesão ali na primeira partida contra o Ituano. O Lisiero entrou na lateral esquerda. Eu vi muitas pessoas criticando o Lisiero tá improvisado na lateral. Para quem não lembra, o Lisiero ele jogava como lateral, ele jogou como lateral na base. Ele foi considerado o melhor jogador da Copinha de 2018 como lateral esquerdo. Então, ele não está fora da posição totalmente. Se você quer criticar o Lisiero, você pode criticar o Lisiero, mas não por o Lisiero estar na lateral, mas sim por ele ser o Lisiero. Aí temos seguindo aqui Luan, Galopo e Luciano, né? O Galopo também entrou na partida contra o Ituano ali no segundo tempo, pode estar na equipe titular. E na frente, Wellington Rato, Marcos Paulo, jogador que veio do Atlético de Madrid, e Jonathan Caleri, né? A torcida com certeza está insatisfeita aí com a primeira atuação da equipe no Campeonato Paulista, está insatisfeita com o Rogério Ceni, né? E agora espera uma vitória aí na segunda rodada, porque é necessário aí, né? O São Paulo, pela equipe que tem, tudo bem que não tem mil maravilhas, mas trouxe reforços agora, precisa de uma classificação tranquila aí, pelo menos na fase de grupos do Campeonato Paulista. E que a estreia contra o Ituano seja apenas mais uma memória aí, que seja apenas uma ressaca da pré-temporada e que agora o campeonato comece de vez. Mas, como a gente falou, tem que ficar esperto com a Ferroviária. A Ferroviária não fez um grande jogo, tô falando no geral, assim, contra o Água Santa. Se você olhar no placar, você vai pensar que a Ferroviária amassou. Não foi, mas foi muito eficiente, né? Principalmente o John Kennedy aí, tem um nome curioso, né? Nome de ex-presidente dos Estados Unidos, mas principalmente o John Kennedy mostrou muito poder ofensivo e o São Paulo, sem dúvidas, tem que ficar esperto com isso, porque do lado da Ferroviária também tem alguns jogadores com rodagem, né? Jogadores que não são bobos. E claro, a Ferroviária joga em casa e a Ferroviária lá sempre dá um trabalho para equipes maiores. Contra o São Paulo, necessariamente um pouco menos, né? A última vez que a Ferroviária venceu o São Paulo foi em 1995, né? Nos últimos confrontos, o São Paulo conseguiu vencer a Ferroviária, ou pelo menos empatar. Inclusive, são mais empates do que vitórias, mas sem dúvidas tem que ficar esperto com a Ferroviária. Então é isso. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo, que vai acontecer hoje, só repetindo, às 19h30 na Arena Fonte Luminosa. E a torcida de São Paulo espera uma vitória, né? Ainda que seja fora de casa, espero que o São Paulo consiga engrenar no campeonato. E a Ferroviária também, pelo menos o empate, como eu falei, leva a Ferroviária de volta à liderança do seu grupo. Então, é um jogo que as duas equipes devem ali brigar bastante para saírem vencedoras, né? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Valeu!